Abrimos esta edição falando, é claro, da PEC da transição. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta nesta terça-feira. Yasmin Costa, ao vivo de Brasília. Boa noite, Yasmin. E agora, hein? O que acontece? Oi, Kalina. Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Agora continua a tramitação aqui dentro do Senado Federal. A expectativa dos parlamentares é que essa proposta de emenda à Constituição, a PEC Fura-Teto, seja analisada no plenário do Senado Federal já amanhã, a partir das 5 da tarde. Tem sessão marcada e os parlamentares vão começar essa análise. Mas hoje precisou de muita articulação para que eles conseguissem efetivamente aprovar esse texto na Comissão de Constituição e Justiça, que é como se fosse ali o pontapé inicial para dar andamento a essa matéria, a tramitação da matéria aqui dentro do Senado Federal. Para que eles conseguissem aprovar o texto, 3 pontos principais precisaram ser alterados. Um desses pontos foi com relação à ampliação do teto de gastos, porque agora a ideia lá inicial do governo de transição era o quê? Retirar do teto de gasto a despesa com o Auxílio Brasil, mas essa possibilidade foi derrubada e o relator dessa PEC Fura-Teto, o senador Alexandre Silveira, ele propôs uma emenda, uma proposta, né, de emenda à Constituição que trazia o seguinte: 175 bilhões de reais de ampliação no teto de gastos, nas despesas ali do governo, do Executivo Federal. Agora, com o texto que foi aprovado, houve uma redução dessa ampliação do teto. O teto ampliou em 145 bilhões de reais. A segunda mudança, como eu disse, são 3 que foram ali as principais. A segunda mudança é com relação ao tempo que essa ampliação do teto vai continuar ocorrendo. Inicialmente seria uma coisa ali pelos próximos 4 anos, a validade dessa ampliação do teto, mas com o texto aprovado foi reduzido também esse tempo em 2 anos. E por último, o que ficou acordado é que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem até o meio do ano que vem para enviar aqui para o Congresso Nacional uma nova regra de regime fiscal, para que eles sigam aqui dentro do Congresso Nacional, porque a ideia inicial era que essa nova regra fosse enviada até o final de 2023, mas eles reduziram esse tempo e o governo do presidente eleito vai ter que enviar essa nova regra aí até o meio do ano que vem. Mas é como eu disse, foi um dia de muita articulação, muita conversa dentro da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal, e a gente separou exatamente, viu, Kalina, o trecho em que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, proclamou ali o resultado, que foi de forma unânime, ele dizendo ali sobre a aprovação dessa PEC Fura-Teto na comissão. Vamos acompanhar. A única alteração que foi solicitada, pelo que eu entendi, é a redução do recurso. 145 mais 23, está fechado. É isso. É isso. De 175 para 145. É isso. Mais os 23 do superávit primário. Em votação, o relatório apresentado com a forma modificada do acordo. Em votação, aprovado por unanimidade. Não. Voto contrário do senador Também, Amin. meu voto contrário também. Voto contrário do senador Girão e do senador Amin. Esse foi o clima ali dentro da Comissão de Constituição e Justiça, um clima bem caloroso para a discussão dessa proposta, mas saiu no finalzinho da tarde, eles conseguiram a aprovação. Um ponto também importante é que entre as mudanças apresentadas e que foram acatadas ali e que estão no relatório aprovado na CCJ é a inclusão da manutenção do pagamento do auxílio gás dentro desse espaço fiscal que foi aberto para garantir aí o pagamento do Auxílio Brasil de R$600 em 2023. O senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, ele defende o seguinte, que para garantir ali o teto de gastos, essa ampliação do teto de gastos é uma medida para garantir o funcionamento do Brasil no ano que vem, com todos esses recursos agora que estão sendo alocados. A gente tem uma fala do relator geral do orçamento, senador Marcelo Castro. Vamos ouvir. Na próxima semana na Câmara, nós não temos orçamento. Porque para eu fechar o orçamento, é preciso que a PEC seja aprovada e que eu saiba qual vai ser o espaço orçamentário para eu fazer o relatório.
Então é uma necessidade absoluta do país que essa PEC seja aprovada. Eu já disse, qualquer PEC, nós não podemos fechar o orçamento sem a PEC, porque o orçamento nós não conseguimos fechar e o país não vai funcionar no próximo ano se nós não tivermos aprovado essa PEC aqui. Olha, Kalina, apesar dessa ampla maioria aí, a gente acompanhou que somente 2 parlamentares, Eduardo Girão e Espiridião Amin, votaram contra a proposta, mas ainda assim tem parlamentar ali querendo apresentar emenda quando a proposta chegar no plenário do Senado Federal, na votação que a princípio está marcada para amanhã, às 5 horas da tarde. O senador Flávio Bolsonaro, ele diz o seguinte, que ainda há uma expectativa, já há uma sinalização, ele também está trabalhando para isso, para que essa ampliação do teto de gastos para 2 anos, que inicialmente era 4, caiu para 2, o senador Flávio Bolsonaro, ele defende uma redução maior, que essa redução seja, que essa ampliação, melhor dizendo, do teto de gastos seja válida somente para 1 ano. A gente também tem essa fala do senador Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar. Se nós entrarmos no orçamento de 2024, é óbvio que essa discussão vai se tornar eleitoral. E a não ser que toda a maioria do Senado esteja querendo apoiar os candidatos a prefeito do PT, deveriam votar apenas por 1 ano esse fura-teto, como eu disse, para que não falte para aqueles que mais precisam e para que no médio e longo prazo não explodam de vez a boca do valão e corramos mais rápido para o precipício, que é disso que essa PEC trata. E olha, um ponto importante a ser observado, viu, nessa proposta que foi aprovada aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é que a ampliação desse teto de gastos em 145 bilhões de reais, esse recurso todo, apesar de estar ali falando, os parlamentares da base do novo governo dizerem que é para vincular, para garantir, melhor dizendo, o pagamento do Auxílio Brasil, que muito provavelmente deve voltar a ter a nomenclatura de Bolsa Família, apesar dessa ampliação de 145, o recurso, ele não está ali vinculado ao pagamento do benefício, ou seja, ele fica ali meio que solto. Os parlamentares, eles podem usar para garantir o pagamento de outras coisas, não só do Auxílio Brasil. O próprio líder do governo aqui no Senado, o senador Carlos Portinho, ele defende algumas alterações adicionais ainda nesse texto, principalmente com relação aos valores. Vamos ouvir o que disse o senador Carlos Portinho. Promessa de campanha dos 2 candidatos e é o desejo do presidente Bolsonaro, que implementou na última PEC do Auxílio Brasil o valor de R$600. Esse valor de R$600 é aonde nós convergimos, né? Agora, R$600 não todo ele fora do teto, porque senão você está abrindo mais 105 bi que já estão no orçamento para um auxílio de 405. Então, o que a gente pode discutir, a princípio, são R$200 de complemento, o que significaria aí um extra teto de 52 bi para fazer frente a esses R$200 para completar os R$600, né? Isso é nosso ponto de partida, nossa convergência. Olha, Kalina, a gente vai seguir acompanhando por aqui. Como eu disse, a expectativa é que essa proposta, essa PEC fura-teto, seja analisada no plenário aqui do Senado Federal amanhã, a partir das 5 da tarde. Vale lembrar que para ela ser aprovada, a PEC ser aprovada no Senado Federal, ela precisa de no mínimo 49 votos favoráveis em 2 turnos, porque a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição e depois disso ela vai ser encaminhada para a Câmara dos Deputados também para análise lá na Câmara dos Deputados. O tempo é curto, os parlamentares seguem articulando. Daqui a pouco eu volto aqui na programação do Jornal Jovem Pan para trazer mais articulações. Afinal de contas, os parlamentares querem aprovar essa proposta nas 2 casas ainda esse ano. É contigo, Kalina. Tá certo, Yasmin. Então, em breve a gente volta a te chamar. Obrigada até então pelas informações. Para comentar as notícias de hoje, Rodrigo Constantino, Cristiano Vilela, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Rodrigo Constantino, pela CCJ, só 2 votos contrários. Ou seja, dá para perceber que toda aquela articulação da equipe de transição foi eficaz. Inclusive, a imagem da Simone Tebet, que faz parte dessa equipe atrás do senador Alexandre Vieira Feliz, demonstra isso. Agora, você acredita que esse texto ele deve passar por mais mudanças ali no plenário, nessas 2 votações, ou essa primeira votação
votação na CCJ já demonstra que pelo Senado essa tramitação vai ser rápida? Espero que tenha muita mudança, viu, Kalina? Boa noite a todos. Olha, estão querendo criar um clima de urgência para poder passar a boiada, né? Como nós vimos agora o líder, senador Portinho, explicando. Já tem previsão de uma... Bom, infelizmente caiu a conexão com Constantino. Cristiano Vilela, daqui a pouquinho a gente volta a chamar o Constantino. Mas então eu projeto a mesma pergunta para você. Se essa votação rápida pela CCJ demonstra que pelo plenário essa tramitação também deve ser rápida. Boa noite, Kalina. Boa noite, Daniel, Constantino e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, eu vejo, Kalina, que a concertação política em torno do projeto ela já está montada. E é uma concertação política que se trata não apenas da aprovação da PEC, como também da ocupação de postos agora, nessa articulação para os ministérios e os cargos de primeiro escalão, como também para as eleições para presidente da Câmara e do Senado. Então, vejo que há um acordo político com a maioria do parlamento para que haja essa aprovação, da mesma forma que haja a recondução dos 2 presidentes atuais e que haja uma divisão razoável entre as forças políticas apoiadoras do presidente Lula com relação à ocupação dos cargos no primeiro escalão.